Voltando, meus amigos, para a gente continuar aqui com a nossa bateria de questões do PAT, Lei 13.104 de 2007, vamos continuar da questão de número 11. Dita a Lei 13.104 de 2007 que o procedimento administrativo tributário compreende o conjunto de atos e formalidades pertinente ao controle de legalidade dos atos da administração tributária que versem sobre as seguintes matérias, exceto que a gente vai fazer uma revisãozinha das matérias que estão compostas ali no procedimento administrativo tributário, tá? Que você não pode ir para a prova sem saber todas elas de cor, tá legal? Letra A, imposição de penalidades. Tá lá, imposição de penalidades. Então, é sim uma matéria que compõe o procedimento administrativo tributário. Certidões também está lá, portanto, não é o nosso gabarito. Restituições e compensação de tributo indevido, também. Suspensão do crédito tributário, está lá? Não sei. Inscrição em dívida ativa, tá? Tá sim. Então, gabarito da nossa questão, suspensão do crédito tributário. O que está lá? Tá extinção e exclusão. Opa, borrachinha. Melhor. Vamos lá direto já na. Vou apagar isso aqui só. Mas é extinção e exclusão do crédito tributário que consta ali no nosso rol de matérias que compõem o procedimento administrativo tributário. Confirmado o gabarito letra D, vamos dar uma olhadinha no artigo 3º e seus incisos, é melhor do que a gente simplesmente escrever ali. O procedimento administrativo tributário compreende o conjunto de atos e formalidades, assim como o processo também, pertinentes ao controle de legalidade dos atos da administração tributária que versem sobre as seguintes matérias: lançamento tributário, imposição de penalidades, certidões, consulta em matéria tributária, aqui está correto, né? Restituição de tributo indevido, aproveitamento de crédito tributário, aqui ficou crédito-tuição, né? Restituição de tributo indevido. Então é aproveitamento de crédito e compensação de tributo. Né? Ficou tudo errado aqui, desformatou tudo, mas nem por isso as alternativas estão incorretas. E aqui no inciso 7 a gente tem a extinção e exclusão do crédito tributário. Legal? Temos também o reconhecimento administrativo de imunidade e não incidência, isso aqui também está no processo, tá? Tomem cuidado. Depósito administrativo, inscrição em dívida ativa, isenção, que também vai estar lá no processo, e remissão e anistia. Beleza? Confirmamos o nosso gabarito, letra D. Vamos para a próxima, questão 12. Julgue o item incorreto, é o que a gente está procurando, no tocante ao que prescreve a lei do PAT. As inexatidões materiais existentes na decisão devidas a lapso manifesto e a erros de escrita ou de cálculos, poderão ser retificados desde que não afetem o decidido em seu mérito de ofício por representação do servidor ou a requerimento do interessado. Certinho isso aqui. Não é o nosso gabarito. Não será apreciado em instância administrativa matéria constitucional. Beleza, não é o órgão competente para discutir matéria constitucional. É nula a decisão ou parte dessas que negue vigência, aplicação ou eficácia à legislação municipal. Perfeito, né? Lembre-se, é nula, tá? Não é anulável. Nenhum processo administrativo tributário será encaminhado a arquivo sem despacho fundamentado da autoridade a quem compete decidir ou promover-lhe a instrução e preparação. Será inválida a decisão do órgão julgador, singular ou colegiado, caso deixe de apreciar todas as questões suscitadas pela parte. Aqui vai estar incorreto, porque desde que hajam elementos suficientes, não será inválida a decisão do órgão julgador, tá? Vamos dar uma olhadinha no texto da lei, gabarito de fato, letra E.
Vamos dar uma olhadinha ali na letra da lei para ver o que ela nos traz de forma específica. Vamos lá, artigo 91 do PAT. Demonstrados os elementos formadores de sua livre convicção, a decisão não é inválida, por deixar o órgão julgador singular ou colegiado de apreciar todas as questões suscitadas pela parte. Perfeito. Então, caso ali na sua decisão de primeira ou segunda instância, tá? Caso os elementos que formem a convicção da autoridade que está decidindo o processo, não será inválida a decisão pelo fato dele não apreciar todas as questões que foram apresentadas pela parte. Tá, beleza? Os demais ficam aí de lição de casa para vocês. Questão de número 13, com base na lei do PAT, aponte o quê? A incorreta. Vamos lá. O recurso interposto contra a decisão de primeira instância, proferida em processo administrativo tributário, será recebido somente em seu efeito devolutivo, ressalvada a hipótese em que a exigibilidade do crédito tributário contestado já tenha sido suspensa por força de impugnação ou lançamento, a cujo recurso, desde que regular e conforme, nos termos dessa lei, será também conferido o efeito suspensivo. Tá certo, essa redação ela é muito truncada, mas o que vocês precisam saber é que os recursos, como regra, tá, que sejam interpostos contra uma decisão de primeira instância, eles são recebidos todos em seu efeito devolutivo. Serão recebidos em efeito suspensivo caso, em primeira instância, também tiver sido suspenso o crédito tributário, desde que, por exemplo, em primeira instância, o recurso tenha sido apresentado de forma tempestiva, regular e conforme, tá certo? Então, caso em primeira instância o recurso não tenha sido recebido em seu efeito suspensivo, em segunda instância também não o será, tá? É isso que vocês precisam entender desse dispositivo. É anulável o acórdão a partir deste, proferido em segunda instância, que aprecie questão ou matéria não suscitada no recurso em julgamento, gabarito da nossa questão, já que é nulo o acórdão, tá legal? Vocês têm que ficar bem atentos a essas diferenças aí entre situações em que será nula ou anulável a decisão, ok? Letra C. Das decisões em procedimento administrativo tributário e das decisões de primeira instância em processo administrativo tributário, contrárias no todo ou em parte à Fazenda Pública Municipal, decorrentes exclusivamente de matéria de direito, tá? Não é só aqui não é matéria de fato, inclusive pela desclassificação da infração, será obrigatoriamente interposto o que? O recurso de ofício, né? Aquele que é feito na própria decisão ali, com efeito suspensivo, sempre que a importância reduzida exceder a 10 mil unidades fiscais. Então, o próprio diretor ali, que é a autoridade competente ali em primeira instância, ela já faz o recurso de ofício ali em sua decisão. O recurso oficial será interposto no próprio despacho, eu acabei já entregando a letra D, né? Que decidir do processo administrativo tributário em primeira instância. Beleza. Da decisão de primeira instância administrativa, proferida em processo administrativo tributário, pode ser interposto em 30 dias da sua notificação, recurso voluntário aquele oferecido pelo sujeito passivo, né? Objetivando reformá-la total ou parcialmente. Belezinha, isso aqui. Fizemos uma boa revisão aí da primeira instância administrativa. Gabarito letra B. Bem importante esses artigos aqui, tá? Deem uma lidinha neles. Mas a gente já deu uma revisada através das nossas questões, tá? Mas eu peço para vocês darem uma olhada com carinho nesses dispositivos aqui, 72 até 76. Próxima questão, questão de número 14. De acordo com o que prescreve a Lei 13.104, assinale a incorreta. Sem prejuízo de outros direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição da República, o processo administrativo tributário será informado pelos princípios da audiência do interessado e de sua acessibilidade aos elementos do expediente, de ampla instrução probatória, da motivação, da celeridade e da economia processual. Tá certinho essa aqui. As funções referentes a cadastramento, lançamento, controle da arrecadação e fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias,
bem como as medidas de prevenção e repressão às fraudes competem privativamente à Secretaria de Finanças, por meio de seus órgãos e agentes a esses subordinados, a depender da denominação. Aqui errou, né? Que é independentemente da denominação jurídica do cargo por eles ocupado. São por todos os servidores lotados em finanças. A fiscalização dos tributos municipais, compreendida a imposição de sanções por infração à legislação tributária, será promovida privativamente por agente aos quais a lei determine tal competência. Perfeito. No exercício de suas funções, o agente fiscal que presidir a qualquer diligência de fiscalização se fará por meio idôneo. E aqui não entendam o agente fiscal como o agente de fiscalização tributária, até a autoridade fiscal que presidir a qualquer diligência. Ele se fará identificar por meio idôneo, que é a carteira funcional. Ocorrendo o impedimento do responsável pelo órgão singular, a quem compete a decisão do processo, será ele substituído por autoridade de hierarquia superior. Certinho? Gabarito da nossa questão, letra B. Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 7º do PAT, que dispõe sobre esse erro da nossa letra B. As funções referentes a cadastramento, lançamento, controle da arrecadação e fiscalização do cumprimento das obrigações acessórias tributárias, bem como medidas de prevenção e repressão a fraudes, competem à Secretaria de Finanças, por meio de seus órgãos e agentes, independentemente da denominação do cargo por eles ocupados. Certinho? Vamos lá. Próxima questão, questão de número 15. A Lei 13.104 prescreve algumas regras sobre a consulta em matéria tributária. Sobre tal assunto é incorreto afirmar. Ao sujeito passivo de tributo é facultado formular consulta sobre a aplicação da legislação tributária municipal aplicáveis a fato determinado de seu peculiar interesse. Ok? Os efeitos da consulta aproveitam todos os contribuintes na mesma situação do consulente. Errado. Os efeitos da consulta aproveitam o consulente, aquele que está fazendo a consulta. A observância pelo consulente da resposta dada à consulta exime-o de qualquer penalidade e exonera-o do pagamento do tributo considerado não devido, tá? Então não é que ele fica exonerado do pagamento do tributo devido, naquela parte que é indevida, ele fica exonerado do seu pagamento. Enquanto prevalecer o entendimento nela consubstanciado e não houver modificação da legislação sobre a qual se amparou a resposta. Ou seja, o fisco também pode mudar de entendimento e passar a, por exemplo, cobrar o tributo. Na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito impedido, desde a data da protocolização até 30 dias, da data da publicação, notificação da resposta, o início de qualquer procedimento fiscal destinado à apuração de infrações relacionadas com a matéria consultada, tá certinho isso aqui, da consulta deverá constar a matéria de fato e de direito objeto da dúvida, ou seja, o consulente, no ato ali de formular a sua consulta, ele deve se fundamentar e especificar qual a matéria de fato aqui e a de direito que ele tem dúvida com relação à legislação e não ser uma dúvida abstrata, né? Então, o gabarito da nossa questão, letra B. E onde vai estar isso? 36, parágrafo 1º. Os efeitos da consulta aproveitam exclusivamente ao consulente. Ok? Vamos lá. Questão de número 16. Última questãozinha aí desse nosso bloquinho. De acordo com a Lei 13.104, aponte o item incorreto. A fruição de isenção, não incidência, imunidade, incentivo fiscal, remissão depende de requerimento específico do interessado, exceto nas hipóteses em que a legislação municipal vier a dispensá-lo. É isso mesmo. Isso aqui é o que está expressamente previsto na norma. Regra geral, a não incidência do ISS depende de requerimento do interessado. Errado, gabarito da nossa questão, já que, como regra, não depende de requerimento, salvo quando a legislação prevê esse tipo de situação, tá? Então, como regra, não depende de requerimento de interessado a não incidência do ISS. As imunidades ou não incidências, uma vez reconhecidas administrativamente,
retroagirão até a data em que ficou constatado que o interessado preencheu os requisitos legais exigidos, não atingindo fatos geradores anteriores. Beleza. O reconhecimento administrativo de imunidade, remissão, incentivo fiscal, não incidência ou concessão de isenção não gera direito adquirido e será obrigatoriamente revogado, conforme o caso, por ato de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpriu ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito atualizado, acrescido de juros de mora, com imposição de penalidade cabível, nos casos de dolo, simulação ou de terceiro em benefício daquele. Perfeito. O recurso com decisão de primeira instância instaura a fase litigiosa do procedimento relativa a reconhecimento de imunidade ou não incidência de concessão de isenção. Isso aqui eu tinha já comentado com vocês, né? Já que o reconhecimento de imunidade ou não incidência e a concessão de isenção estão previstos tanto no procedimento quanto no processo administrativo tributário. Gabarito da nossa questão, letra B. Vamos dar uma olhadinha, 5.8, parágrafo 1º. A não incidência do ISS não depende de requerimento, exceto as hipóteses previstas na legislação específica. Beleza, questão 16 concluída. A 17 eu vou deixar para o próximo bloquinho. Até daqui a pouco a gente volta para resolver mais questões.